Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Bate-papo de hoje, conversei com Rafaela Sampaio. Falamos sobre Management 3.0, aspectos de liderança, times, ou seja, habilidades essenciais para a gestão de projetos e produtos nos dias de hoje. Quer saber mais? Fique comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje estamos aqui com a Rafaela Sampaio para bater um papo sobre um assunto de Management 3.0. Rafa, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar tomar esse café com inovação aqui com a gente. Mas antes de a gente começar o nosso assunto, apresenta aí para o pessoal quem é você, de onde você veio, enfim. Obrigado mais uma vez aí por aceitar esse bate-papo. Obrigada, Fê, pelo convite, primeiramente. Então, como ele já falou, eu sou a Rafa Sampaio, pode me chamar de Rafa. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Jundiaí. Eu sou uma pessoa muito entusiasta em agilidade, pessoas, comunicação não violenta. A minha formação é exatas, mas eu falo que eu estou cada vez mais indo para humanas, então eu gosto muito de pessoas, de estar com pessoas. Atualmente eu faço psicologia positiva na PUC Rio Grande do Sul, então, né, indo cada vez realmente para essa área. Sou casada, tenho 2 filhotinhos de 4 patas, o Yakut e o Choquito são meus 2 gatos. Esse é um pouquinho de mim. Show de bola. Dá para ver aí pelo fundo, né, que você gosta de gato e tal, então eles só não estão no nosso café aqui, mas dá para ver, dá para ver. Exatamente, exatamente. Mas, Rafa, vamos lá. Hoje o assunto aqui no nosso café, para as pessoas, né, acompanharem a gente, é Management 3.0. Que história é essa? O que que é isso? Conta pra gente aí um pouco do que é e suas percepções. Claro. Eu vou contar um pouquinho de história para vocês, de onde surgiu, e depois eu falo um pouco dessas versões, como que a gente entende que a gente está no 3.0. Então, o Management ele foi criado lá em 2010 pelo Jürgen Apelo, que é o idealizador do Management 3.0. Ele escreveu um livro chamado Management 3.0, inclusive é uma ótima dica de leitura. E nesse livro ele fala um pouquinho, né, dessas versões, ele fala o que é o management, ele aborda muito o sistema complexo, que faz muito parte, né, quando a gente fala do Management 3.0. E não parou só no livro. Então, agora a gente tem os workshops, onde a gente trata as dinâmicas, as práticas, a gente traz esse olhar realmente para pessoas. E o que as pessoas muito me perguntam, Felipe, é o seguinte: é só para líderes? Eu falo, não, são para pessoas. Se a gente vê o livro do Management 3.0, ele tem uma conotação muito técnica pela época que ele foi escrito. Mas quando a gente fala de management, a gente fala de pessoas. Então, eu sou uma pessoa fora da área de TI, eu posso? Com certeza. Eu sou uma pessoa desenvolvedora, com certeza. Eu sou um líder, com certeza. Então, eu falo que o management faz com que a gente tenha uma visão diferente do mundo. Eu falo isso porque foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar e a vivenciar. Você acaba percebendo que você transforma a sua forma de olhar pessoas, né? Então, eu gosto muito de comentar isso também. E aí tem um ponto muito importante, como que a gente chega no 3.0? Então a gente fala que a gente tem a versão do 1.0, onde a gente está falando de um modelo muito fabril, pós-guerra, a gente está falando ali da Revolução Industrial, e o molde com que essas pessoas viviam era diferente. Quando eu faço os treinamentos, eu até coloco uma imagem do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, que é realmente aquela questão de apertar parafusos. Mas esse modelo é ruim? Não, para a época esse modelo funcionava muito bem, onde a gente pensava só realmente nas pessoas ali fazendo o seu trabalho e não trazendo a criatividade, a inovação. Então, esse é um modelo mais top-down, mais controlado. Quando a gente vai para o 2.0, a gente percebe que a gente está ali na década de 80, 90, então a gente dá um salto muito grande.
as empresas começaram a perceber que as pessoas eram importantes, mas a gente errou na dose. Quando a gente fala do Management 2.0, a gente foca no líder. E é muito que a gente passa ainda nos moldes de hoje, porque a gente traz toda uma cultura junto com a gente. Então, quando a gente fala 2.0, a gente fala do líder ter uma cadeira melhor, uma vaga no estacionamento melhor, a gente faz capacitação de líderes. E o que que a gente gera? Uma competição excessiva. Porque os chefes, né, os gerentes, não queriam perder aquela sua posição. Então, a gente começa a centralizar as informações. Eu sou gestora, eu não vou passar informação para o Felipe, né? Senão ele acaba pegando o meu lugar. Então, percebam que é o modo como a sociedade vive nesse momento. Mas é natural a gente trazer resquícios dessas épocas, porque a nossa educação foi dessa forma. Às vezes a gente foi moldado com crenças, né, dos nossos pais, dos nossos avós, e aí a gente chega no século XXI, onde as coisas mudam radicalmente, onde a gente fala muito do trabalhador do conhecimento, onde a gente não é só quanto a gente faz em 8 horas. Muitos dos nossos trabalhos a gente não consegue mensurar dessa forma. Então, a gente fala ali de criatividade, inovação, e a gente tem um outro olhar para pessoas. Então, é isso que a gente entende como 3.0, o momento que nós estamos vivendo. Se fala muito de empresas humanizadas, né? Então, esses pontos são importantes, onde a gente fala de equipes auto-organizadas, autogerenciadas, mas a gente precisa dar esse poder para as pessoas. E o management te ajuda a ter esse olhar para pessoas, trazer a responsabilidade, trabalhar isso nas pessoas. Um grande erro é achar que as pessoas, às vezes, já vêm pré-moldada para isso. Então, a gente trabalha muito a capacitação das pessoas. E eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que fala, né, que os gestores não cuidam de resultados, eles cuidam de pessoas, e pessoas geram resultado. Então, o que a gente quer é que pessoas gerem resultados, com certeza, mas trabalhando feliz, motivada, engajada, e é tudo isso que o management traz consolidado ali com dinâmicas, com práticas que nos ajudam a colocar isso no dia a dia. Porque assim, né, Felipe? Hoje eu sou líder e eu vejo que trabalhar motivação é muito subjetivo. O que te motiva não me motiva. Então, quando a gente olha literatura sobre isso, e tem várias literaturas muito legais sobre isso, é bacana de ler, mas a gente não consegue colocar em prática. Então, eu sempre trago esse exemplo: o management te ajuda a trabalhar motivação dentro do time. E não você achando que motiva as outras pessoas, mas realmente as pessoas contando para você aquilo que motiva elas. Então, é um outro olhar. E essas práticas dinâmicas vão nos ajudar no dia a dia. Basicamente, é isso, o management. E quando a gente fala de management, a gente fala do nosso monstrinho, que é o Marte. E aí eu vou mostrar para vocês. Opa! Esse é o Marte, nosso monstrinho com 6 visões. Eu Você esqueci tem que eu ele? tinha. Caramba! Eu tenho, eu mandei fazer ele. E as 6 visões representam ali 6 partes importantes para a gente trabalhar dentro de uma organização. Então, a gente trabalha energizando pessoas, desenvolvendo competências, alinhando restrições, melhorando tudo e crescendo a estrutura. A gente entende que trabalhando esses pontos, a gente está trabalhando o todo da organização. E uma coisa bacana que eu gosto bastante é que a gente fala, né, que o olhinho central do Marte é o melhorar tudo, que é o que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo qualquer coisa, né, Felipe? Com certeza. Se a gente está fazendo dieta, a gente tem que parar e afinar, né, os nossos instrumentos para o próximo ciclo. Se a gente está falando em desenvolvimento ágil, a gente tem que parar em algum momento e entender o que faz melhor, o que não faz. Então, a gente engloba um pouco de tudo aí para que a gente tenha pessoas mais felizes trabalhando. Muito legal. Bom, eu acho que esse pedaço que você contou
explicando um pouco da história, passando, né, passo a passo, vamos dizer, da evolução, é fundamental. Foi muito didática aí a sua passagem, acho que ficou bem legal para as pessoas que não conheciam toda essa história, né, de gestão, vamos dizer assim. Eu acho que conhecer um pouco mais. Então, parabéns, ficou bem legal aí a explicação, bem didática aí sobre esse assunto. E eu vou confessar para você que quando eu fiz o curso, né, do Management 3.0, eu não vou lembrar exatamente o período, mas eu acho que foi lá por 2017, alguma coisa desse tipo, eu não vou dizer que eu menosprezei, mas eu falei assim, poxa, é um cursinho rápido, acho que não deve ser nada, deve ser mais uma daqueles cursos, né, sei lá, normais e tal. Mas quando eu fiz aquela imersão mesmo, né, no curso, as pessoas se conectaram, foi muito legal, assim, talvez um dos cursos que mais impactaram a minha carreira, foi exatamente o curso do Management 3.0, para mim foi muito legal. E o outro ponto, né, que eu queria destacar aí na sua fala, é que, assim, a gente vem, né, como você falou, da história da cultura do líder ser o diferenciado da equipe, né? E até antes da pandemia, eu entendo que o Management 3.0, ele era importante, mas as pessoas não davam tanta importância assim. E é engraçado, né, assim, como às vezes acontece por linhas tortas, né, mas depois da pandemia, muita coisa aconteceu, aconteceram até situações, principalmente na área de tecnologia, né, que as pessoas pensam muito mais nelas mesmas, né, às vezes a pessoa, sei lá, acabou trocando de emprego porque tem um benefício do home office, ou de trabalhar de onde quiser, né, aquela história toda. Então, para você ver como roda, roda, mas sempre cai no ser humano, afinal de tudo, né? Nas pessoas. Exatamente, exatamente. Um ponto bacana que você colocou do treinamento é porque acontece muito isso, né? Eu não sei se alguém aqui conhece o Management, mas só entrar também lá no site management30.com, só o site você vai perceber que ele é muito colorido, né? Ele é muito lúdico, as coisas do treinamento, e às vezes aquelas cartinhas coloridas, todos aqueles slides coloridos que o Management traz às vezes uma conotação errada para as pessoas. E não é. Tudo isso é para chamar a atenção e o nosso cérebro também entender algumas mensagens. Então, o colorido vem exatamente para isso, mas em nenhum momento a gente quer infantilizar tudo isso. A gente quer trazer a necessidade e a importância da gente trabalhar vários aspectos dentro de uma equipe. Então, você falando isso, eu percebo que isso acontece muito, mas quando a pessoa entra no mundo do management, ela percebe que é muito mais do que cartas. E um ponto importante, Felipe, que eu não falei, que o management, ele não é um framework. Ele é um mindset. Por mais que essa palavra mindset esteja um pouco, né, sendo utilizada às vezes em momentos e ela caiu em descrédito. Ele é um mindset mesmo, porque quando eu apresento uma dinâmica, uma prática, eu sempre falo o seguinte, gente, qual que é o mindset? Qual que é a intenção dessa dinâmica? Ah, Rafa, o meu time não vai gostar dessas cartas coloridas. Tudo bem, o que que você espera dessa dinâmica? Você pode rodar ela da melhor forma, da forma com que melhor se encaixe para o seu ambiente. É por isso que o management traz muitos sistemas complexos. Também é um dos capítulos que a gente aborda. A gente tem que entender a complexidade do ambiente em que a gente está. Então, a nossa equipe pode ser um ponto importante para que a gente avalie ali como que a gente pode rodar, em que momento a gente pode rodar. Tem todas essas questões, é científico, né? Eu até tenho uma palestra que eu falo que management é ciência, porque fala muitas questões de neurociência, muitas questões de psicologia positiva, de segurança psicológica. Ele só traz em pauta algo que a gente coloca no dia a dia, realmente. Não fica subjetivo para a gente coloca a mão na massa realmente. Sim, sim. E aproveitando e falando em mão na massa aí, conta pra gente as pessoas que já estão até aqui, adoraram, vamos dizer, essa ideia de gestão, e eu acho que todo mundo concorda a importância de trabalhar pessoas em organizações. Mas conta pra gente um pouco alguma atividade ou algumas atividades ou ferramentas que estão dentro do Management 3.0. Felipe, tem várias, né? Eu uso muito o Personal Map.
o Personal Map é um mapa mental, né? Quem conhece o mapa mental, mas é falando de pessoas. Então, você preenche o seu Personal Map contando um pouquinho de você, então, onde você estudou, o que significa trabalho para você, qual é o seu trabalho, família, quais são os seus valores. Então, a gente fala da pessoa. E aí a gente cria uma interação entre as pessoas, porque todo mundo preenche o seu personal map, mas ao invés de eu apresentar meu personal map, algum colega meu apresenta, para criar dúvida, interação. Então a gente fica sabendo que a outra pessoa, né, gosta do AC/DC, que a outra pessoa também toca bateria. Nossa, eu não acredito que você gosta disso. Então, todas as vezes que eu faço, as pessoas falam, gente, eu não acredito que você gosta disso. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de Muay Thai. Quando eu coloco isso no meu personal map, as pessoas falam, caraca, eu não imaginava e tal. Eu faço Muay Thai, gente. Então, a gente deixa de dividir a pessoa, né? Profissional e pessoal. Eu conheço realmente a pessoa da forma que ela é, né? O que ela é. E isso gera empatia, porque muitas vezes a gente sabe de uma situação um pouco mais difícil que a pessoa tem dentro de casa, a gente começa a perceber alguns comportamentos da pessoa dentro do trabalho, e isso começa a casar. Então, o Personal Map é uma ferramenta super legal para você criar interação, tanto para times que estão iniciando, quanto para times que já estão formados, enfim, dá para fazer Personal Map com, né, uma gama de oportunidades. Eu gosto desse. Eu gosto do Moving Motivators que eu falei para você, que é uma ferramenta, são cartas que você vai contar para mim o que mais te motiva e o que menos te motiva, para eu entender como que eu posso trabalhar melhor contigo dentro da organização. Então, se eu sou uma pessoa que eu me motivo muito por curiosidade, como que eu posso maximizar essa possibilidade de você se tornar motivado? Porque eu não motivo ninguém diretamente, mas eu crio as condições no meu ambiente. E aí você vai conhecendo mais as pessoas. Então, é bem legal. Para você ter uma ideia, Felipe, eu usei o Moving Motivators numa mentoria que eu fiz. A pessoa veio, contou alguns aspectos para mim, a gente trabalhou numa sessão de mentoria. Na segunda sessão, né, quando eu terminei a primeira sessão, eu falei, marca outra sessão comigo, eu vou rodar o Moving Motivators com você. Exatamente os pontos que a gente estava conversando era a motivação que estava mais abalada, que estava realmente desmotivando aquela pessoa. Então, você ajuda a criar, né, um ambiente onde as pessoas possam se motivar. Eu gosto muito também da matriz de competência, para que a gente consiga entender ali quais são as competências do meu time. E isso vai me ajudar em várias coisas, oportunidades de novos projetos, oportunidades dentro dos projetos, capacitar as pessoas. Então, eu consigo, tendo em mãos as competências, trabalhar aquilo da melhor forma também. E fazer o quê? Criar uma cultura da aprendizagem, que as próprias pessoas se movimentem ali para se auto-organizar e se capacitar. Claro, a empresa também dando recursos, tempo, mas as pessoas se movimentam porque elas querem aprender mais. A quinta disciplina, né, o livro A Quinta Disciplina fala muito disso, de organizações de aprendizagem. Então, a gente consegue trazer aí com essa ferramenta também essa cultura. Tem feedback rap, que vem falando de feedback, que é uma coisa ainda que é um tabu para muita gente, é difícil dar feedback. Então, a gente usa essa ferramenta e ela é pautada na comunicação não violenta. Então, tem ferramentas fantásticas que você aprende, né, nessa formação, que você vai levar para a vida. É uma imersão muito gostosa de se fazer. Muito legal. E, de novo, né, centrado em pessoas, eu acho que vale a pena aí a reflexão, não só pessoal, mas também, às vezes, da equipe com que você está trabalhando. Uma coisa que eu ia falar, eu tinha esquecido, mas lembrei agora também, né, que você falou assim, antes é só para líder, né, com o comportamento, Management 3.0, e aí você falou que não, né, servia para qualquer pessoa, desenvolvedor, etc.
uma das coisas que eu digo, né, em aulas e workshop é exatamente isso, né? Postura de liderança, né? Às vezes a gente fala, né? Características de liderança. Aí, às vezes, uma pessoa mais jovem fala assim: ah, eu não sou líder mesmo, eu não sou coordenador, não sou gerente, mas você é uma peça fundamental dentro da equipe. Você contribui com o humor da equipe, você contribui ajudando uma pessoa. Você não precisa ter o cargo é o crachá lá, né? Mas, assim, o comportamento, isso independe. Você não tem cargo ali, é você contribuindo com o time para poder entregar. Então, apesar de a gente ter esse nome, sei lá, liderança, alguma coisa do tipo, mas o comportamento em si independe, né, do cargo ou do crachá que você tem lá. Às vezes você é líder em algum trabalho que você está fazendo, porque você é a pessoa que mais conhece aquilo, a pessoa que está na empresa, aquela liderança nata que a gente fala, né? A pessoa não tem um cargo, mas ela é uma pessoa que inspira. Eu acho que liderança é uma pessoa que, de alguma forma, inspira, influencia de forma positiva. Né? Então, não tem o cargo que achar, como você disse, mas você pode exercer liderança até fora da organização. Eu tenho muito disso, né? Essa questão da liderança. Quando eu vou fazer um churrasco com os amigos, eu vou lá, já organizo, já faço, né? Você pode ser líder na comunidade, se você faz um trabalho voluntário. Então, a liderança pode nascer ali, né? Em qualquer coisa que você faça na sua vida. Sim, com certeza. Rafa, conta para nós um case aí que você já tenha visto, uma situação, alguma coisa do tipo aí, relacionado ao Management 3.0. Eu tenho várias, na verdade, porque eu utilizo muito. Eu falo que eu respiro management aqui na empresa onde eu estou, na Envilha. A gente tem um pilar muito forte de pessoas, então o management é, né, um ponto muito forte aqui para gente. O personal map eu não vou nem falar, né? A gente roda aí em vários times e eu percebo realmente o poder dele nas integrações. Eu vou contar um case do Personal Map fora da Envilha, né? Eu estava rodando num grupo de pessoas, a gente estava unindo alguns times, então tinham squads diferentes e elas iam se unir, né? Não todas elas, mas a gente ia trabalhar juntos. E eu era líder dessas pessoas. E eu falei, gente, eu não conheço todo mundo, né? Era uma liderança diferente, eu vou fazer um personal map. E aí tinham comes e bebes, né? Se você tiver presencial, então é melhor ainda, porque comida e pessoas é um fator assim ótimo para você juntar. E eu lembro que eu dei um papel assim A4 bem grande, acho que é o A4, bem grande assim para a pessoa desenhar, tinha canetinha. E um menino pegou e fez uma lista assim, sabe? Não estava dando muito interesse, ele não queria muito estar lá. E eu deixei. A gente, né, não quer obrigar as pessoas a fazerem da nossa forma. Tem que fazer da forma deles. A gente instrui. Só que aí as pessoas começaram, né, a apresentar os outros colegas que eu falei para você. E quando ele percebeu que aquilo era mais legal do que ele imaginava, ele pegou, virou a folha e fez o personal map dele todo, sabe, todo bonitinho, todo e eu fiquei super feliz, eu fingi que não tinha visto, mas como cria interação e as pessoas, né, querem participar porque aquilo tá bacana. Então, isso é um dos exemplos. O outro exemplo que eu dou foi que eu estava num projeto, como líder também, e a gente precisava de um desenvolvedor .NET. E a gente só tinha os Javas. E eu fiz uma matriz de competência neles, assim, sem esperar muita coisa. E o meu estagiário na época, ele tinha as competências de .NET também, é que ele preferia Java. E eu falei, nossa, você topa participar de um projeto? E ele super topou. Então, olha como essa ferramenta ela é importante até para desenvolver outras competências, porque assim, a gente não é. A gente tem três categorias aqui, né, na matriz de competência, que é o praticante, o viajante e o mestre. O praticante é aquilo que você não sabe ou sabe pouco, o viajante é você sabe para você, e o mestre é você sabe ensinar, sabe fazer para você ensinar. Por mais que você seja um CIO de uma empresa, você não vai ser mestre em tudo.
A gente não sabe tudo. Então, algumas coisas você pode ser mestre, viajante ou praticante. Então, é isso que a gente quer trazer também aqui, né? Não é porque você é um sênior que você vai ser mestre em tudo. E olha como é interessante, uma pessoa que estava começando na carreira, que ela estava ainda iniciando com a gente, ela tinha as competências necessárias. Então, assim, não importa, a gente olha competências quando a gente fala de Management 3.0. Dessa ferramenta é muito interessante. E outras mais, né? Como eu já dei o exemplo do Movie Motivators que eu utilizei para mentoria. Então, eu coloco realmente em prática as ferramentas do management, claro, olhando sempre o cenário que eu estou, se aquilo é oportuno para o momento. Muito legal, acho que estimula bastante as pessoas que não conhecem irem atrás e para quem já conhece, praticar de fato, né? Se conhecer ou se tiver numa equipe que conheça melhor a equipe, o que motiva e etc. Eu acho que é bem legal. Rafa, passa para a gente aí, para as pessoas que chegaram até aqui, né, que estão nos escutando, alguma dica aí sobre a leitura de um livro, um artigo, um curso, um influenciador, enfim, o pessoal que chegou até aqui achou super legal essa história. Como é que eles devem continuar sabendo mais, estudando mais? O que você recomenda aí? Tem o próprio livro do Management 3.0. Infelizmente, esse livro não está traduzido para português, só tem em inglês. Tem o Liderando para a Felicidade, que ele tem tanto inglês quanto português. O próprio site do Management 3.0 é uma ótima ferramenta. Lá vocês encontram também facilitadores, caso vocês queiram, né, fazer algum curso. Eu também dou o curso, mas lá vocês encontram uma gama que vocês podem, né, pesquisar e entender ali o perfil de cada um e simpatizar talvez com outras pessoas também, tá bom? Então, tem uma gama de coisas para vocês pesquisarem lá, é bem bacana, tem o blog, onde várias pessoas escrevem sobre as dinâmicas, sobre as ferramentas, então é um site bem completo. Show de bola. Rafa, muito obrigado por você despender esse tempo, bater esse papo aqui com a gente, tomar esse café com inovação. Sempre muito bom falar sobre pessoas, que é a base de qualquer coisa, né? Eu até costumo dizer sobre a gente está num curso de projetos, de inovação. Ah, é legal as ferramentas, é o Scrum, sei lá, matriz de não sei o quê, mas a base de tudo são as pessoas São que as pessoas. trabalham nas empresas e geram resultado. Então, temos que cuidar de nós, né? Nós somos pessoas e cuidar do time como um todo. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo. Queria te devolver a palavra aí para alguma consideração final, rede social, enfim, o que você quiser deixar aqui para as pessoas. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, Felipe. Você falou uma coisa, eu sempre começo os meus workshops, os meus treinamentos usando uma frase de Gandhi, que eu acho que faz total sentido para isso que você falou. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, os holofotes têm que ser virados para nós, primeiramente, para que a gente depois possa ajudar as pessoas, né, nesse caminho, nessa longa jornada que a gente tem. Mas a gente fazer uma reflexão, né, não só do mundo que a gente quer, mas da empresa que a gente quer. Nós somos agentes de transformação, sim, né? Mesmo as pequenas fazem todo o significado para o nosso dia a dia. Acho que é essa a mensagem que eu deixo. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu LinkedIn é Rafaela Girotti Sampaio. Não sei se você pode colocar depois o Eu deixo link no primeiro aí. comentário aqui o link Tá para ficar bom, mais fácil para as bacana. pessoas. E no Instagram, para quem quiser me conhecer um pouquinho, saber também das minhas agendas, é Rafinha G Sampaio, tudo junto. Vocês me encontram lá. Se quiserem tomar um café, perguntar, serão muito bem-vindos à minha rede social. Beleza, eu vou deixar o Instagram aqui também para que facilite aí as pessoas a te procurar e tomar um café aí Vamos com tomar um você, café. caso queiram. Adoro. Né? Eu te mostrei a minha xícarazinha, eu vou mostrar aqui agora também. Pois é, eu tô sem a minha hoje aqui, mas eu tenho também. Hoje tô Dá sem para os aqui. dois essa xícara, Felipe. Verdade, verdade. Rafa, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau, tchau.